Capítulo 5. A resolução. O destino nos envia oportunas ocasiões e que muitas vezes esquecemos de realizá-las, logrando de certa forma, os ímpetos relacionados à benfazeja especial oportunidade de realizar na Terra, tudo o que poderia deixar o passado livre dos sentimentos que o arrastou, penosamente, em seus múltiplos aspectos da informação que os homens retêm em sua memória. Informações estas, que ficam registradas no seu espírito e mesmo sem lembrar exatamente do que passou ou fez em vidas passadas, algo lhe diz que agiu de maneira intempestiva, não sabe bem o porquê de apresentar reações adversas perante uma pessoa desconhecida de suas relações afetivas ou apenas conhecida nesta presente encarnação. Sabemos perfeitamente que sentimos uma aversão profunda com determinadas pessoas e que nos perguntamos sobre o porquê de existir tal conduta, e o inverso também acontece quando conhecemos alguém e logo do início nos sentimos felizes em conhecê-la. Isso nos leva a falar que o conhecimento diante essa pessoa só poderia ser de outras vidas, tamanha a similitude de gostos e sentimentos de animosidade profunda no bem-querer. Constantemente observamos acontecer esse fato no dia a dia, em que as pessoas tornam-se grandes amigas assim que se conhecem e também inimigos à primeira vista. Onde poderia situar tal explicação? Logicamente poderíamos nos perguntar sobre esses porquês que somente trazem a resposta nas experiências já vividas em outra existência. Perante essa assertiva, voltamos a analisar as condições em que Cecília foi drástica na apresentação de Carlos ao casal. Para Jorge, nada de estranho sentiu em relação a esse rapaz, porém Cecília tinha dentro de si algo que nem ela entendia direito e que a mantinha distante desse rapaz. Seria um mecanismo de autodefesa, porém, ainda uma incógnita para ela. Em sua percepção, teve apenas uma repentina aversão por ele, só isso. Porém para ele essa insistência em se aproximar do casal só lhe dava a certeza de que Cecília o atraia, não como uma conquista, era algo que ele nem saberia dizer, mas estava a cada dia mais interessado em conhecê-la melhor. Durante a estada do grupo na cidade do Rio de Janeiro, ele subitamente percebeu que Cecília havia se ausentado da visita do ponto turístico que estavam realizando e inquietou-se a ponto de perguntar para o Sr. Cristóvão, que lhes relatava sobre as belezas naturais daquele lugar, onde estava o casal em questão. Parece-me que a esposa dele não estava passando bem, mas depois que ela estivesse melhor viriam nos encontrar. Carlos aquietou o seu coração e agradeceu o coordenador da equipe. Observou o cenário belíssimo que o bondinho lhe oferecia. Não sabia o porquê de estar preocupado com aquela jovem senhora, pois sabia exatamente que era casada e não era do seu feitio se aproximar de mulheres casadas. Tinha fama de ser mulherengo, porém não se aproximava das comprometidas. Nesse curto espaço de tempo os dois casais chegaram para lotar o último bondinho desse horário que os levaria até o Morro da Urca. Carlos já estava lá em cima observando o mar, a praia, a vegetação, admirava tudo. Via privilégio em poder transportar as pessoas nesse navio, para poder admirar as belezas que Deus havia feito. Cecília sempre junto de Jorge do casal amigo, tinha a certeza que essa viagem poderia mostrar as paisagens mais bonitas que já havia visto, porém, a saudade do seu pequeno Alain, doía-lhe o peito quase a ponto de lhe sufocar. Implorou a Jorge que retornassem para casa. Ela tinha receio de que o seu filhinho estaria precisando dela. Jorge inquietou-se com esse pedido. Achava que a esposa já tivesse amenizado essa ideia e afastado para poder aproveitar esses dias em terras a serem conhecidas. Cecília viu que Jorge não gostou do seu pedido, porém acreditava que pudesse fazê-lo aceitar o seu convite. Ela insistiu veemente para que ao retornar à tardezinha, pegasse as malas e pudessem voltar para sua casa. Jorge, meu querido, sei que você fez tudo para que eu gostasse desse presente. Eu gostei, juro mesmo que gostei, mas não estou aproveitando como deveria e nem fazê-lo aproveitar como se deve. Creio que este não era o momento de realizar essa excursão, não me sinto em condições para continuar mais dias desse jeito. Infelizmente tudo contribuiu para que eu não consiga aproveitar essa excursão como se deve,
As saudades do nosso pequeno e o meu mal-estar só contribuíram para o meu desânimo. Me perdoe, meu querido, quando as crianças estiverem grandes realizaremos a viagem dos nossos sonhos. O casal amigos somente a ouvia e não quiseram opinar sobre a decisão. A dona Etelvina a olhava como se fosse uma mãe, cheia de ternura e segurava as suas mãos trêmulas e gélidas. Creio que esse foi o pior momento dessa viagem do casal, pois Jorge estava tão animado em conhecer os locais que o coordenador lhes falava. Pensou um pouco e convidou Cecília e o casal amigo para sentarem em uma mesa que havia numa sombra feita pela árvore frondosa da encosta. Jorge segurou nas mãos de Cecília e lhe disse: Querida, por nenhum momento quis contrariá-la ou ao menos fazê-la mudar de ideia. Percebo que me pede com o coração, sinto falta de nosso filho também. É uma pena pararmos esta viagem justamente quando chegamos nesta cidade que sempre quis conhecer, porém percebo a sua necessidade em retornar ao nosso lar, nosso porto seguro. Cecília o interrompeu dizendo: Querido, por nada desse mundo eu gostaria ou faria algo que pudesse trazer-lhe prejuízos, mas neste caso, o que eu mais desejo é ir para casa, o nosso porto seguro. Se não fosse por isso, se eu estivesse com os pensamentos e a saúde perfeita, iria até o fim do mundo com você se preciso fosse, porém acho que a minha experiência para por aqui. Jorge olhou para o casal que procurou animá-lo. Meu jovem, por que vocês não ficam no Rio de Janeiro mais alguns dias e depois voltam para sua casa? Nesse período Cecília já terá se restabelecido e chegará bem em casa e vocês poderão fazer o programa aqui no Rio de Janeiro. O que acha disso? Creio que o senhor tem razão, senhor Orlando. É o melhor que temos a fazer, não quero que Cecília sofra principalmente no começo da gravidez. Cecília olhou para Jorge e deu um sorriso de agradecimento. Obrigado Jorge por me entender as razões. Dona Etelvina, senhor Orlando, creia que sentirei muito a falta de vocês. Nós também, falou Etelvina. Sabe que nos demos tão bem, até parece que já nos conhecemos há anos. Comigo também aconteceu isso e gostaria que pudessem vir nos visitar em casa. A nossa cidade não tem muitos pontos turísticos, mas é limpa, aprazível e o povo é amigo. Vocês vão voltar agora, meus queridos? Sim, dona Etelvina, aproveitarei que as pessoas estão se divertindo e iremos ao navio para pegar as nossas malas. Depois ficaremos no hotel e resolveremos o que fazer. O casal trocou os endereços e ficaram de se visitar. Cecília despediu deles com emoção e desejou-lhes boa viagem e que aproveitasse bem essa excursão. Jorge fez o mesmo e em pouco tempo regressaram no mesmo bondinho que os havia trazido até o morro. Cecília agradeceu o marido e pediu-lhe desculpas. Jorge sorriu para ele e disse: Sabe que estamos fazendo a coisa mais acertada de nossa vida. Como assim? Explique-se melhor, meu querido. Cecília, eu também acho melhor ficarmos a sós. Não que eu não tivesse gostado de Orlando e de Etelvina. Acho que eles são pessoas sensacionais, porém creio que nós dois não estávamos preparados para ficar longe do nosso porto seguro. Eu não vejo a hora de regressarmos para nossa casa, para perto do nosso Alain, da nossa vida simples. Que bom, Jorge, que você pense assim. Estava me sentindo culpada por pararmos a nossa viagem devido aos meus problemas. Querida, o seu problema é o meu também. Jorge e Cecília alugaram um táxi e chegaram ao porto onde entraram no navio e conversaram com o comandante. Senhor Euclécio, nós ficaremos nesta cidade e regressaremos para nossa casa porque a minha esposa não está bem. Jorge explicou os motivos e o senhor Euclécio sorriu para eles. Não se preocupem, não são os primeiros e nem serão os últimos a desistir de uma viagem. Já aconteceram tantos casos assim desde que me conheço como comandante. O mais importante é que ficarão bem. Quero que vocês assinem uma declaração de que estão desistindo da viagem por motivos particulares e assinem embaixo com a data e a cidade onde estão ficando. Agradeço a sua compreensão. Não há de que, senhora Cecília. Bem, me dê licença que irei fazer as malas.
Tenha a certeza de que sempre fomos bem recebidos durante esse período e nada nos faltou. Se não for demais, Sr. Jorge, acrescente isso que sua senhora falou em sua declaração. Fique sossegado, Sr. Euclécio, eu ia constar esse pedaço na declaração. Em pouco tempo Jorge elaborou a declaração e os dois assinaram e se dirigiram até a cabine que havia servido de quarto durante esse curto período. Entraram e perceberam que entre as coisas deles havia um bilhete escrito em letras de forma. Percebia-se que quem havia escrito sabia muito bem a quem endereçar, porque estava no meio das roupas de Jorge. Jorge abriu a folha e leu para Cecília, que também estava curiosa para saber o teor do bilhete. Queridos amigos, é uma pena que não tivéssemos feito amizade porque gostaria de estreitar os laços com vocês. Não saberia lhes dizer o porquê disso. Sou uma pessoa que nunca recebeu uma recusa e encontrei em sua esposa algo que não saberia explicar. Ela transmitiu medo em seu olhar e raiva nas palavras que me disse. Gostaria de evitar esse mal-estar que se formou entre mim e vocês. Estou pronto para conversar abertamente. Sinceros abraços, Carlos. Na hora em que Jorge acabou de ler, Cecília teve uma repulsa instintivamente. Veja só, Jorge, esse tal Carlos nunca recebeu uma recusa de sua amizade, mas é petulante e arrogante mesmo. Com quem ele pensa que está falando? Jorge sentou na cama e ficou pálido ao ver a reação da esposa, que olhava sem entender direito o que havia falado e procurou se retratar perante o seu feito. Desculpe-me, Jorge, é que eu nem sei direito o porquê disso acontecer comigo, mas cada vez que ouço algo sobre esse rapaz ou senhor, sinto uma raiva que vem lá do fundo da minha alma. Não tenho porquê que possa ser explicado, nem sei o porquê disso acontecer comigo. Só sei que eu quero distância dele, sinto que ele poderá nos fazer mal de alguma forma. Cecília, eu estou surpreso com a sua reação, até parece que ele te fez algo. Se libra, Jorge, eu juro que nunca vi esse Carlos antes, eu também não entendo o que se passa comigo. Gostaria muito de entender. Me ajude, por favor. Cecília, eu só posso dizer. Ainda bem que estamos indo embora hoje. Senão com certeza vocês ainda sairiam no tapa, sem saber o motivo. Isso até parece coisa do outro mundo. Quem sabe esse Carlos foi um inimigo seu em outra vida. Que conversa é essa, Jorge? Você sabe bem que eu não creio que exista outra vida, senão esta. Portanto, esse homem que fique bem longe de nós, senão. Jorge riu e perguntou. Senão o quê? O que vai fazer? Horas, como sou mulher, seria uma luta desigual, então eu mandaria plantar batatas. Agora sim, melhorou. Só quero saber quem arrumou esta cabine, pois foi essa pessoa quem colocou o bilhete em meio à minha roupa. É verdade, Jorge, conte para o comandante. Em pouco tempo as malas estavam arrumadas, olharam mais uma vez para a cabine e um beijo selou a despedida deles do navio, deixando para trás o sonho de Cecília e o presente que Jorge havia lhe dado. Andaram pelos corredores e na saída encontraram o Sr. Euclécio, que os aguardava para se despedirem. Jorge contou o ocorrido e ele ficou de descobrir a pessoa destinada à limpeza do quarto deles e seria exemplarmente chamada a atenção porque ele primava pela privacidade e seriedade de todos a bordo, fossem os passageiros, fossem os encarregados de maneira geral. Cecília e Jorge despediram-se dele e deixaram para trás todas as expectativas frustradas de Carlos e os sonhos do casal em relação à viagem. Sentiam deixar os amigos queridos, porém eles ficaram de mandar-lhes notícias, assim que regressassem da viagem tão esperada por todos. Cecília sentia certo alívio em estar novamente em terra firme. Queria aproveitar o dia para acompanhar o marido aonde ele achasse melhor ir. Contudo, Jorge pediu ao taxista que os levasse até a rodoviária e que os esperasse por momentos. Foi ao guichê para verificar se havia passagens para a cidade onde sempre viveu e trabalhava. Por pouco ele conseguiria as passagens, só que haviam sido vendidas, tendo apenas uma passagem reservada e uma vaga. Se ele quisesse esperar, poderia comprar as duas passagens. O ônibus chegaria dentro de 2 horas.
Jorge dispensou o taxista e juntamente com Cecília esperariam o ônibus chegar. Foram até o restaurante próximo dali e fizeram uma refeição que deu motivo a boas risadas da parte dos dois, porque já havia passado da hora do almoço em muitas horas. O cozinheiro preparava o jantar e improvisou alguns pratos para que eles pudessem se alimentar. Ao final agradeceram o dono do restaurante e ao cozinheiro que usou de sua criatividade para elaborar os pratos que nunca imaginaram fazer. Ele combinou alguns vegetais com carne que havia ficado delicioso guisado improvisado. Sentaram nas cadeiras colocadas na frente do restaurante e sorveram de uma bebida fantástica bem gelada, um refrigerante da moda que era muito falado e visto nos comerciais da televisão e cartazes pela cidade grande. Olharam para o relógio e perceberam que faltavam apenas 15 minutos para o horário previsto para a saída do ônibus. Cecília estava bem melhor, só a ideia de regressar para sua casa, ver e estar com o filho, com as pessoas queridas, deu-lhe outra disposição. Jorge carregava as malas e Cecília, a bolsa e a valise de mão. Eles seguiam juntos lado a lado e respiravam o ar daquela cidade pela última vez. Finalmente Jorge conseguiu comprar as passagens. Em breve estariam acomodados no ônibus que os levaria ao trajeto de volta para o seu lar. O motorista colocou as malas no bagageiro e Cecília levou a valise e a bolsa consigo. Entraram no ônibus e verificaram as poltronas que serviriam de descanso para o seu retorno. Depois de acomodados, Cecília segurou as mãos de Jorge e as beijou falando: "Obrigado, meu querido, por você existir, me compreender e me ajudar principalmente neste momento. Cecília, sei que a sua decisão foi a melhor para nós, para sua saúde e para todos de maneira geral. Deus permita que façamos uma boa viagem, Jorge. Estou muito ansiosa para chegar na nossa casa. Cecília, chegaremos em casa no amanhecer, portanto, se precisar adormecer, aproveite, porque a viagem será longa. Sei disso, Jorge. Tomei o meu remédio contra o enjoo e com certeza dormirei muito nesta viagem. Aproveite para descansar porque o nosso Alan nos espera. Não vejo a hora de encontrá-lo, meu querido." Eu também, Cecília. Acho que nós dois não estávamos preparados para ficar longe dele. O ônibus partiu dessa cidade e região maravilhosa e se direcionou rumo à cidade bela e aprazível em que viviam. Cecília foi aos poucos permitindo que o sono tomasse conta de seu organismo e em pouco tempo adormeceu profundamente. Jorge olhava a esposa dormindo, era tão bela, sempre fora fiel a ele, esposa dedicada, mãe amorosa e mesmo assim, algo o deixava preocupado. A insistência de Carlos em querer estreitar os laços de amizade com eles e a repulsa da esposa perante a insistência dele, o deixava perturbado. Ele pensava: "Meu Deus! Como uma pessoa pode reagir dessa maneira, sendo que o viu pela primeira vez nessa viagem? Será?" Às vezes batia em sua mente esse pensamento, porém Jorge tinha a certeza de que Cecília lhe falava a verdade. Então de onde vinha essa aversão ao ponto dela modificar o comportamento e ir adiante daquele bilhete? Deus me ajude. Deus nos ajude, pensava Jorge e admitia que esse retorno era o melhor remédio para evitar algo pior em sua relação matrimonial. Amava a esposa e ela o amava, se gostavam desde o tempo do colégio e sabia, de antemão, que nunca houve nenhum Carlos para atrapalhar o seu namoro e agora ele surgia das cinzas para atormentá-lo. Jorge não queria nem poderia deixar que Cecília suspeitasse de que ele estava com ciúmes de alguém que era um desconhecido. Ela não admitiria que essa desconfiança passasse pela sua mente. Fechou os olhos, pediu que Deus os protegesse e mantivesse esse Carlos afastado de suas vidas. Tentou adormecer, porém foi só vencido pelo cansaço quando já estava escuro. A noite já havia vindo para dar-lhe o descanso necessário nesse caso. Não seria apenas o descanso para o corpo, como para a mente também. Adormeceu profundamente ao lado da esposa querida com a esperança de que a sua vida voltasse à normalidade, assim que retornassem ao lar, o porto seguro de ambos. O Livro dos Espíritos. 388. Os encontros, que costumam dar-se,
de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia. Entre os seres pensantes há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Capítulo 6. A chegada. Jorge e Cecília se encontravam mais aliviados ao amanhecer daquele belíssimo dia. Reconheceram a entrada da região com a bela paisagem que lhes encantava aos olhos. Estavam próximos do local onde moravam e puderam absorver um encantamento indizível quando leram a placa onde estava registrado o nome da cidade em que viviam e a quilometragem de sua distância relativa a esse local de bifurcação e que daria margem à ida a outras paragens, em outro estado que ficava próximo ao seu e distante do Rio de Janeiro. Procuraram se ajeitar. Cecília penteava os cabelos e Jorge a observava pensativo. Ele se perguntava: será que a nossa vida será tão bela quanto antes? Porque eu fiquei tão impressionado com os últimos acontecimentos e com as atitudes de Cecília. Deus, por favor, impeça que esse estranho se aproxime de nossa família. A insistência de Carlos o deixou preocupado. Se não fosse a reação de Cecília, talvez nem desse atenção a esse fato, porém existia nela algo a ser descoberto e ele não saberia dizer o que era. Nem a própria Cecília sabia o porquê dessa reação e a situação criada por ela mesma. Admitiu que tudo que a esposa sentia só poderia estar ligado às experiências vividas em espírito em alguma época anterior a essa. Ela notou a sua preocupação após ter se arrumado. Jorge, meu querido, percebo uma ruga de preocupação em seu rosto. O que o está perturbando? Procurando dissimular essa situação em que ele jamais gostaria de ver lançada a semente do ciúme, desejou-lhe bom dia. Bom dia, querida. Não ligue para esta ruga, é melhor acostumar-se com ela porque na velhice terei muitas delas em meu rosto. Engraçadinho. Não era sobre isso que eu quis dizer, você me entendeu direitinho. Jorge percebeu que Cecília era astuta e teimosa o suficiente para penetrar em seus pensamentos e disse-lhe: essa preocupação não é nada demais, minha querida. Estou apenas pensando que dentro de alguns minutos estaremos novamente em nosso lar e na nossa rotina, tendo que voltar ao trabalho. Ah! Então é isso? Saiba que eu também tenho o meu trabalho em nossa casa e dentro de alguns meses dobrado. Sei disso, Cecília. É por isso que também deverei trabalhar dobrado. Os dois riram e admitiram finalmente que a família aumentaria e com isso, o serviço também. Tinham a exata dimensão da responsabilidade perante os filhos, os presentes de Deus, como a avó Emília sempre dizia. Jorge, esses filhos serão abençoados por Deus. Eles são os nossos maiores presentes e deveremos cuidá-los com muito amor e dedicação para que nada lhes falte. É verdade, Cecília, temos o dever e a incumbência de colocá-los no bom caminho, dar-lhes a oportunidade de progresso e evoluir sempre nesta vida. Cecília pensou nas palavras de Jorge nesta vida. Querido, você disse nesta vida, às vezes há outras existências, mas eu não entendo como você pode acreditar nisso se este corpo que possuímos se acaba quando morremos. É bem verdade que este corpo se acaba quando morremos e somos enterrados. Mas você nunca ouviu dizer que temos uma alma, ou seja, um espírito? Sim, alma eu já ouvi dizer. Quanto ao espírito eu não acredito nisso. Jorge riu muito e falou: bobinha. Alma ou espírito são as palavras que designam uma existência em nós de algo muito maior que transcende as existências e que guarda nele as nossas experiências. Você crê que o espírito foi feito por Deus só para viver esta vida como Cecília? Eu sempre ouvi dizer isso. Pois bem, minha querida, nós fomos criados à semelhança de Deus, então somos imortais. O espírito viveu muitas vidas antes desta que nos conhecemos como Cecília e Jorge. A cada reencarnação, ou seja, a cada vez que o espírito nasce novamente com um novo corpo, adquirimos experiências que ficam guardadas nesse espírito e saiba mais ainda, a cada oportunidade de reencarnação, o espírito evolui até um dia, sabe-se lá quando,
possamos adquirir muitos conhecimentos e a evolução do espírito será paulatinamente acrescido desses conhecimentos e feitos para nos tornar melhores conforme a vontade de Deus. Cecília estava um tanto confusa, olhou para Jorge e falou: Espera aí, Jorge, você diz que todos então somos espírito, credo. Eu sempre imaginei aquilo que as crianças falam que o espírito vinha puxar a coberta e eu cresci morrendo de medo de espíritos. Jorge riu novamente e falou: Cecília, não é que cada um tem um espírito, o melhor seria dizer que cada espírito reencarnado tem um corpo. Então nós somos espíritos reencarnados. Que nós já vivemos outras vidas antes desta. Sim, e viveremos muitas outras, depois desta atual existência. Ah! Eu queria tanto saber quem é o espírito que nasceu como o nosso Alain, e quem será este espírito que renascerá nesta criança que está dentro de mim. Cecília, somente Deus o sabe e os espíritos superiores, os benevolentes têm a capacidade de saber, por enquanto, sobre esse assunto. Eu ainda não tenho condições de lhe falar porque ainda não li sobre isso. E desde quando você se interessa por esse assunto, Jorge? Cecília, eu não havia falado ainda sobre o assunto com você porque temia a sua reação, porém, não há como fugir desse assunto tão sério e do qual nós nunca nos separaremos. Ele consubstancia nossa existência. Estarmos aqui vivendo esta oportunidade de vida é algo do qual todos deveríamos tratar com naturalidade, visto que não podemos dissociar o espírito sem a experiência da carne. É Ele quem nos fornece a vida que possuímos, é a força vital que só se finda na separação do corpo na morte do mesmo. E o espírito para onde vai? Sabemos que na hora da morte, ou seja, da separação do espírito do corpo, tem equipes espirituais que auxiliam nesse resgate onde o espírito fica livre desse corpo que carrega, das suas mazelas e vai liberto junto com as equipes socorristas para o mundo dos espíritos, buscando seu restabelecimento, tanto no aspecto espiritual, quanto na assistência que precisa ter, esclarecimento do seu retorno à verdadeira vida e a sua responsabilidade perante a mesma no plano espiritual. Quer dizer então que a vida continua após a morte deste corpo e que continuamos responsáveis por ela em espírito? Sim, Cecília. A vida continua em outra dimensão e a nossa responsabilidade também. É por isso que precisamos agradecer a Deus todos os dias por nos permitir esta vida e sendo-lhe gratos, temos a obrigação de fazer o bem em tudo que a vida nos permite. Na família, no trabalho, no âmbito humanitário. Porque você é o único responsável pelos seus atos e terá que responder por cada ação que fizer, seja boa ou má, que será registrado no seu grande livro da vida e principalmente no seu espírito que registra tudo o que fez anteriormente e o que faz atualmente. Jorge, isto é tão complexo, como é que nunca me disse nada sobre esse assunto? Cecília, primeiramente gostaria que soubesse que sempre fui adepto às ideias universais espíritas. Você não desconhece que os meus pais são espíritas e eu nunca me abri com você sobre esse assunto porque cada vez que iniciava esse assunto, logo em seguida você mudava a conversa e o comportamento. Ainda bem que chegou a hora de você me ouvir. Nós não somos simples viajantes nesta terra, minha querida. Somos viajantes de primeira classe que têm as suas responsabilidades perante o nosso próximo e conosco também. Jorge. Nós sempre ajudamos os necessitados, mais por você do que por mim. Agora sei o porquê de tudo. É porque Deus nos deu esta passagem da primeira classe, como você diz, para que possamos distribuir um pouco do que nos pertence para aquele que veio a esta terra não de primeira classe e sim para tentar sobreviver e creia, meu querido, temos sim que ajudá-los. Deus nos deu tanto, por que não ajudá-los? Cecília. Estou tão feliz que finalmente tenha me ouvido e entendido sobre o que tanto queria lhe falar. Creio que se eu não ouvia antes é porque não estava preparada para aceitar estas verdades. Sabe de uma coisa, Jorge? Pode falar, Cecília. Gostei de saber tudo isso que você me disse. Eu gostaria de entender mais sobre o assunto. Quando Cecília lhe falou isso, Jorge quase não acreditou. Por Deus, Cecília. Finalmente Deus ouviu as minhas preces.
Você terá todas as respostas para suas dúvidas. Poderemos participar das reuniões semanais que acontecem no centro espírita onde meus pais frequentam. Tenho a certeza de que você gostará de participar dessas reuniões. Pode ser que sim, Jorge. Eu acredito que estou preparada para saber mais sobre esse assunto. Sabe que depois de tudo o que me disse até perdi o medo. Ah! Minha querida, os bons espíritos têm mais o que fazer, não queriam puxar a coberta de ninguém. Os dois riram bastante das conversas do tempo de crianças, porém Jorge sabia bem o que os espíritos que se recusaram a ser ajudados e se mantêm com as companhias malévolas são capazes de fazer, insuflando seus pensamentos nas mentes das pessoas, principalmente naqueles que foram os seus desafetos nesta oportuna reencarnação ou nas anteriores. Aí está a responsabilidade de cada um perante os seus atos, perante as suas amizades, perante a vida de maneira abrangente. Jorge estava feliz nesse momento e essa alegria compartilhava com Cecília. Eles estavam chegando à cidade tão querida onde encontrariam as pessoas que amavam. Respiravam a alegria no ar em profusão quando desceram do ônibus, na rodoviária, que ficava próxima da casa deles. Já eram 8 horas da manhã. Sabiam que os avós e o pequeno Alan estavam acordados. A ansiedade deles era imensa em chegar rápido em casa. Quando abriram o portão da entrada da casa, Cecília beijou o marido dizendo: Jorge, este foi o melhor passeio que me deu. Adorei todos os momentos que passamos juntos, adorei conhecer um pouco sobre o espiritismo e principalmente por você ser essa pessoa amada, compreensiva que é. Ele a olhou com ternura e retribuiu o que ela disse com um beijo. Enfim, chegamos em casa, minha querida, no nosso porto seguro. Jorge, precisamos fazer um jeito para que vovô e vovó não levem um susto. Já imaginou que eles pensam que nós ainda estamos viajando? É verdade. Já sei quem vai nos salvar. Olha a Emilene chegando. A mocinha que ajudava a Cecília nos serviços atravessava a rua e se encaminhava para casa e assustou-se ao vê-los. Nossa, que susto! Não era para os senhores estarem viajando no navio? Sim, querida Emilene, só que as saudades foram tão grandes que não conseguimos terminar a excursão e viemos antes do tempo. Gostaria que você entrasse primeiro e preparasse os meus avós de que estamos chegando, de que nos viu chegando, para que essa surpresa não os assuste. Pode deixar comigo, Dona Cecília, Senhor Jorge, eu saberei falar com eles. Esperem uns 5 minutinhos e depois entrem. Obrigado, Emilene. Não tem de que, eu abrirei a porta da sala. Jorge e Cecília caminharam até a porta da sala e ouviram quando Emilene contou a novidade para os avós. Deu perfeitamente para ouvir as vozes deles. O que será que aconteceu com a nossa Cecília, Andrade? Acho que eles estavam com saudades deste moleque bonitinho do vovô. Você também está com saudades deles, não é? Jorge e Cecília sorriram e perceberam Emilene pegar a chave da porta da sala que deixavam pendurada atrás dela e abriu a porta para eles. Que bom estar em casa, meu querido. Eu também digo mesmo. Jorge colocou as malas no chão da sala e os avós entraram nesse aposento, admirados com a presença deles. Cecília abraçou os avós e pegou o filho nos braços com emoção e o beijou muito. A mamãe nunca mais vai ficar longe de você, meu querido. Jorge fez o mesmo cumprimentando os avós e juntamente com Cecília, pegou o filhinho, que ria com a presença deles. Senhora Emília, senhor Andrade, nem imaginam como foi difícil ficar longe desse pingo de gente. A saudade foi muito grande e não estávamos aproveitando a viagem como deveríamos. Ah! Tem um fator especial nesta história que foi decisivo para a nossa volta também. O que aconteceu com vocês, foi coisa boa ou ruim? Conte logo. Jorge, olhando para Cecília, falou. Foi coisa muito boa, conto eu ou conta você? Nem um nem o outro, contamos nós dois, afinal foi feito por nós dois. Eles se olhavam e achavam graça da situação. A avó e o avô estavam impacientes. Vamos,
Conte-nos logo que fator importante foi esse que motivou a vinda de vocês, além das saudades, é claro. Nós estamos grávidos. O quê? Replicou a avó. É verdade, vovó, eu tenho a confirmação da gravidez. E desde quando você tem conhecimento desse fator? Jorge e Cecília riram novamente. Eu não sabia de nada, eu juro, dona Emília. Vovó e vovô, eu quis fazer uma surpresa para o Jorge e contei a notícia para ele em alto mar. Alguns dias antes de viajar eu tinha ido ao médico. A senhora se lembra que eu estava com algumas tonturas? É claro que eu me lembro, Cecília. Até cogitei essa ideia de sua possível gravidez ao seu avô, mas você nada nos falou, então acreditei que fosse algo passageiro. Será mesmo, dona Emília? Daqui a alguns meses isso passará. Quando nascer o bebê, Cecília ficará boa novamente. Sempre brincalhão, Jorge. Parabéns para você, meu neto. Obrigado, dona Emília. O avô também nos cumprimentou, assim como a avó abraçou a neta parabenizando-a. Cecília, deixe-me ver o seu rosto. Você está tão linda, acho que esta gravidez será diferente da vez do Alan. Eu também acho isso, vovó. Só de estar em casa estou tão bem. O senhor Andrade pegou nas mãos da neta e falou. Querida, para nós vocês são tudo o que possuímos. A vinda de mais uma criança nesta casa só nos trará mais alegria. Tenho a certeza disso, vovô. Foram interrompidos com Emilene convidando-os para tomar o café juntos, nesse dia especial, o do retorno deles. Cecília olhava cada cômodo da sua casa, o ar de felicidade que respirava ali lhe dava nova disposição. Jorge pediu licença para colocar as malas no quarto e Cecília levou a valise e a bolsa deixando-a sobre a cama do casal. Ela olhou para a cama e falou. Jorge, por mais que fossemos bem tratados nesta viagem, nada se compara com a paz de nossa casa, com a nossa família. Estar aqui parecia ser um sonho tão longe, tão difícil. Ainda bem que chegamos bem, não é, meu querido? É claro que sim, Cecília. Finalmente podemos dizer. Enfim, em casa. Os dois riram porque a frase perfeita seria. Enfim, sós. Porém, estavam em casa, com as pessoas queridas que os aguardavam na cozinha. A vontade deles era entrar debaixo do chuveiro e tomar um belo banho, bem relaxante que poderia lavar as preocupações. Contudo, não queriam deixar as pessoas queridas esperando por eles por mais tempo. O banho ficaria para depois dessa pequena refeição. Quando chegaram à cozinha observaram como Alan era bem integrado aos avós. Nem chorou quando Cecília o colocou de volta no colo da avó. Participaram dessa pequena ceia em família com a alegria de estarem reunidos, com o alívio de poder estar longe dos possíveis problemas advindos da insistência de Carlos e principalmente porque a casa era o melhor lugar do mundo para eles. A avó perguntou. Cecília, você não vai se arrepender por ter desistido do presente que Jorge lhe deu? Ela sorriu olhando para Jorge e falou. Vovó, saiba que o melhor presente que ele me deu está bem aqui na nossa frente, o Alan e esta criança que está no meu ventre. Posso dizer para a senhora e para o senhor vovô, o Brasil tem muitos lugares maravilhosos para se conhecer, porém neste período em que me encontro, creio que o lugar mais belo do mundo é aqui na nossa casa. Com o nosso filhinho, com os senhores a nos apoiar, ajudar e até com você, Emilene. Emilene cuidava do serviço ao lado e agradeceu emocionada. Dona Emília, eu já prometi a Cecília que um dia ela fará a viagem que quiser. Primeiro vamos ver os filhos crescerem, creio que não conseguiremos ficar longe deles, e segundo, quando estivermos com a cabeça sem preocupações para poder aproveitar cada minuto da viagem. O avô falou. Jorge, você tem razão. Se tentaram desta vez e não conseguiram ficar longe de Alan, imagine quando estiverem com as duas crianças. É verdade, senhor Andrade. Eu acho que, nesta vida, cada coisa não tem o seu tempo. O nosso agora é o de criar os filhos, depois teremos a nossa fase só para nós, não é, Cecília? Com certeza, Jorge. Depois que vocês estiverem descansados, conte-nos como foi esse período que passaram no mar.
Combinado, vovó, depois conversaremos sobre isso. Bem, agora vamos aproveitar essas delícias que a vovó fez. A família reunida era o grande sonho de Jorge e Cecília, que estavam certamente compreendendo a dimensão da alegria que o sentiam. Finalmente, em casa. O Livro dos Espíritos. Questão 224. Que é a alma no intervalo das encarnações? Resposta. Espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. Capítulo 7. As colheitas. Na impossibilidade provisória de manter contato com as pessoas que fizeram um bem especial na vida de Cecília e Jorge, sabiam que na semana seguinte a viagem terminaria e depois poderiam conversar bastante. Cecília pretendia recebê-los em sua casa para que os seus avós conhecessem Etelvina e Orlando, com certeza adoraria conhecê-los. A vida nos permite surpreendentemente passagens notórias, perfilando-nos terrenos diariamente. Cecília e Jorge, mais descansados e refeitos da viagem, seguiam a vida no rumo que se permitiam levar como antes. Jorge trabalhava em uma empresa multinacional fazendo seus projetos de acordo com a sua formação profissional. Ele era o engenheiro responsável da manutenção e fabricação de peças na grande empresa para a qual trabalhava desde que havia terminado os seus estudos universitários. Gostava do que fazia e realizava-o com dedicação e muita atenção. Era organizado ao extremo e essa qualidade lhe permitia comandar um grande número de funcionários, sem que houvesse perdas de materiais ou gerasse o desconforto de precisar substituir algum material. Ele sempre sabia como estava o estoque das matérias-primas. Isso muito contribuiu para que, aliado à sua criatividade, fosse bem aceito nessa empresa pelos donos que moravam nessa região. Havia tirado uns dias de férias, porém se conhecia direito e não ficaria sem trabalhar a não ser que tivesse um bom motivo. Já havia conseguido desfrutar de alguns dias junto à família e decidiu retornar antes do prazo previsto e usufruir os dias restantes quando necessitasse desse período no futuro. Os donos da empresa concordaram com o pedido de Jorge e assim ele retomou a vida, trabalhando no que gostava e sentia-se bem. Teria que dar de si no projeto iniciado em sua mente e tinha muitas ideias para serem realizadas. Nesse porém, temos o casal Etelvina e Orlando absorvendo cada dia dessa oportuna ocasião em suas vidas. Estavam em Porto Seguro, na Bahia. Eles estavam maravilhados com as belezas locais, o sorriso fácil, moleque dos baianos, das baianas vestidas com a roupa branca rodada, suas roupas típicas, vendendo as suas comidas, os seus produtos nas barracas maravilhosas de artesãos. Tudo isso encantava o casal, que acabou comprando alguns brindes para dar aos amigos que conheciam. Acharam uma peça de arte maravilhosa que retratava os baianos nos tempos áureos da escravidão, que chamou a atenção de ambos. A peça era linda com muitos detalhes, porém na fisionomia da figura, retratava certa tristeza no olhar. Etelvina comentou com o marido esse aspecto, se deveriam levar ou não para casa. Ela sentiu um aperto no peito que não sabia explicar direito e Orlando disse que havia gostado e a compraria. Enalteceu a pintura ser tão próxima à realidade da época. Etelvina concordou com ele, porém, estava muito próximo mesmo da realidade dessas pessoas onde os sentimentos afloravam e deixavam transparecer em suas nuances a época em que foram trazidos da África, há tempos memoráveis, como escravos vivendo naquela região que os atraía e despertava esse sentimento de dor em Etelvina. Eles não se lembravam da época em que viveram como escravos, contudo, o sentimento de opressão ultrapassava os limites do suportável, deixando em Etelvina a única certeza de que os escravos haviam sofrido muito naquela época do século passado. O artesanato comprado por Orlando retratava uma família negra com criança no colo e correntes nos pés, lembrando que haviam sido massacrados em sua liberdade, em sua integridade, abalada por muitos e muitos anos e até os dias atuais lutavam para poder alcançar um lugar ao sol e viver dignamente como qualquer outro ser humano. O passado negro de suas vidas lhe dava a certeza de que seus antepassados sofreram muito nas mãos dos seus senhores e agora lutavam pela sua liberdade plena,
Mas o passado nunca seria esquecido por eles e por toda a nação que se envergonha desse feito em relação ao seu próximo. Etelvina e Orlando em outra vida haviam sido escravos e sofreram muito nas mãos dos seus senhores. Ela havia sido a mucama da senhora que era a dona da fazenda onde viveu naquela época. Era uma moça bonita e com costumes finos, delicada ao falar, trejeitos brejeiros e logo chamou a atenção do senhor do engenho que a manteve como sua companheira dos momentos os quais ele julgava ter direito. Ele julgava ser realmente o dono dela e do seu corpo, podendo utilizá-la para os serviços da casa e para os seus deleites. Dessa maneira ela praticou inúmeros abortos que foram auxiliados com a ajuda do velho negro de confiança do patrão. Ela sofria com os abusos praticados pelo patrão e por tirar de suas entranhas o fruto desse abuso de direitos sobre o ser humano. Sofria calada, chorava muito, principalmente quando tinha em seus braços os filhos do patrão com a esposa que fazia de conta que nada sabia ou percebia acontecer entre ambos. Passou um bom período de sua vida vivendo dessa maneira até que veio a falecer quando tirou a sua 10ª criança. O preto velho que realizava seus abortos havia sido culpado de tanto sofrimento que ela sentia nesses procedimentos e ela perdeu muito sangue, vindo a óbito. Esse preto velho simplesmente nessa vida era o Orlando que jamais conseguiu gerar um filho e essa mucamas foi a Etelvina que também não conseguiu ter seu filho com o marido. Porém nesta vida, eles amavam as crianças do orfanato, principalmente aquelas que ele não deixou que nascessem devido aos desmandos do patrão e ele praticou um aborto de todas, não apenas na mucama, mas em muitas mulheres daquela época, que não queriam ver seus filhos levar a vida que eles tinham. Muitas mulheres preferiam não ter filhos, não vê-los nascer para não serem escravos cativos como eles o eram. Percebemos dessa maneira a triste história da mucama e do preto velho que realizava os abortos, crimes hediondos perante o inocente que não tinha meios de se defender, porque estava em formação, porém os seus espíritos vagueavam em torno desse preto velho, que não os deixava em paz. Viviam cobrando a vida que ele não permitiu. O preto velho tinha a mediunidade bem aflorada e via esses espíritos à sua volta e procurava orar por eles e pedir perdão pelos seus feitos. Alguns espíritos entendiam, uma vez que eram ordens que recebia do patrão e realizava o necessário para que não sofresse no tronco. Os outros feitos, o fazia devido à insistência das mulheres e vendo o sofrimento do povo escravo sendo açoitado inúmeras vezes, chegava a concordar com esse feito e o realizava chorando pela vida retirada e rezando por aquela alma que não teria oportunidade de viver nesta terra. A triste vida de Etelvina e de Orlando em outras épocas abria-se para nós como um leque onde registrava o passado e o presente de ambos. Percebemos que cada um colhe exatamente o que plantou, seja nesta ou nas anteriores reencarnações. Percebemos o porquê desse casal não ter tido a possibilidade de gerar filhos. Temos também a noção do auxílio e do amor que doavam às crianças do orfanato, muitas delas filhos de outrora que não chegaram a vingar, ou seja, nascer. Como a grandiosidade divina nos permite observar semelhantes casos e entender que nada nesta vida acontece por acaso, tudo tem uma causa, um porquê. Neste à parte permitimos-nos desvendar o pretérito de Etelvina e de Orlando e a reação dela diante daquele artesanato, figurinhas realizadas como o material local que retratava fielmente os negros escravos, as vestimentas da época. Tudo isso trouxe em Etelvina um sentimento de dor, principalmente com os filhos que ela jamais pode ter na reencarnação passada. Ela não se lembrou dessa triste passagem reencarnatória, porém sentiu intensamente a dor dessa época traduzida na expressão do bonequinho tão bem feito pelas ágeis mãos de algum artesão, até os cabelos encaracolados ele possuía. Orlando pediu que embrulhassem aquele quadro familiar e segurando nas mãos gélidas de Etelvina continuaram o passeio. Pararam em uma barraca e procuraram comer alguma comida típica do povo local. Etelvina estava mais aliviada e sorria para o marido. Orlando, o que acha de comprarmos uma lembrancinha para o Jorge e a Cecília? Eu acho essa ideia maravilhosa. Iremos visitá-los assim que voltarmos para nossa casa. Sabe que estou com saudades de Cecília? Será que ela está se sentindo bem?
Com certeza ele está bem em sua casa, sem o balanço do navio. Orlando, você já pensou no quanto esse casal nos fez bem? É verdade, Etelvina. Jorge é um rapaz moço ainda e tem muita responsabilidade no que faz. Conversei bastante com ele sobre o seu serviço. É de muita responsabilidade e ele o desempenha perfeitamente. Além disso, é bom de conversa, traz uma bagagem muito boa. Eu também me senti feliz com a amizade de Cecília. É jovem ainda e tem esse sentimento pelo filho que agora eu posso lhe dizer. Cheguei a ter ciúme dela, acredita nisso? Acredito. A vida é assim mesmo, minha velha, a nossa já passou do prazo de Deus nos levar. Vamos vivendo no lucro e aproveitar o que nos resta. Ainda bem que é no lucro que estamos vivendo e não no prejuízo. Os dois riram de suas conclusões. Agora quem faz as piadas é você, minha velha. Fique sossegado porque eu não vou tirar o seu lugar nessa história de contador de piadas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Riram bastante enquanto caminhavam por entre as barracas e escolheram uma bela peça artesanal para dar ao casal amigo, quando fossem visitá-los. Seguiram tranquilamente entre as pessoas e procuraram retornar para junto daqueles que orientavam os turistas sobre os pontos onde iriam visitar. Etelvina e Orlando sentiam-se cansados e procuraram voltar ao navio, desistindo da caminhada que fariam até chegar no ponto de onde apreciariam os casarios da época da colonização. Quando chegaram ao navio, encontraram o comandante dando ordens a alguns marujos. Assim que os viu chegar, reuniu-se a eles para conversar um pouco. Então desistiram da caminhada. É verdade, Euclécio, não somos mais jovens. Vontade de acompanhá-los até que deu, porém conheço muito bem o mecanismo que rege estas pernas, acho que já estão com a validade vencida. Todos riram do estranho jeito de Orlando dizer que a mente até queria, mas o corpo não aguentaria caminhar no ritmo que seria realizada a caminhada. O que diz faz muito sentido, Sr. Orlando. Eu que não tenho a idade do senhor já sinto as minhas limitações. Deixa de conversa, Euclécio. Ainda é jovem se comparado a mim. É sério, Sr. Orlando. Eu tento e me esforço para manter o corpo e a mente ativa, porém reconheço que nos dias de hoje o cansaço aparece mais rápido. Eu não era assim quando jovem. É o que o senhor disse. A validade já está quase vencendo no meu caso. Novamente os três riram, sentados, olhando a bela paisagem da Bahia enquanto faziam as suas constatações. Geralmente as pessoas de bem se aproximam para deixar que a amizade flua perfeitamente e traz os benéficos efeitos dessa benfazeja oportunidade de ficarem amigos. Etelvina, Orlando e Euclécio conversavam animadamente quando surgiu no convés um marujo dizendo que o passageiro Carlos precisava de ajuda. Era necessário ser contido porque havia perdido no jogo de cartas e não admitia esse feito. Euclécio olhou para o casal dizendo: vou comunicar à Marinha e os meus superiores sobre o caso. Esse rapaz tem me causado sérios problemas e tenho relevado a todos eles. Veja só, Carlos nem quis descer na Bahia para acompanhar as pessoas de bem, para ficar jogando e bebendo com aquele grupo. Os demais não me dão trabalho, são adultos e não mexem com ninguém, ficam na deles como dizem, apenas o Carlos me dá trabalho. Não respeita as regras do navio e pelo jeito nem do jogo e as pessoas. Depois conversaremos, me dê licença, por favor. Orlando, reconhecendo o constrangimento de Euclécio e o aborrecimento que esse passageiro causava, disse: Euclécio, converse com o superior e a Marinha. Não deixe que esse rapaz interfira no bem-estar dos outros nesta viagem encantadora. Obrigado, amigos. Euclécio foi para o interior do navio enquanto Etelvina e Orlando dirigiram-se para o bar onde foram buscar um suco bem refrescante para aliviar o calor que fazia nessa tarde. O comandante procurou controlar os ímpetos agressivos de Carlos e deu-lhe a chance de continuar essa viagem apenas se prometesse não beber mais. O rapaz cambaleando falou: impossível, caro comandante, eu bebo para esquecer que a minha vida é mesmo ingrata, ingrata mesmo.
Admirado com essa confissão, deu conversa a ele para saber o que estava destruindo esse rapaz, além, é claro, da livre vontade dele em beber demais e não querer enfrentar os seus problemas, fossem quais fossem. Carlos, você é um rapaz bem apessoado, parece-me ter posses materiais pela condição em que traje vive, porque me diz que a vida é ingrata. Ora, é ingrata porque é ingrata mesmo, só isso. Você precisa conhecer a vida ingrata como é para reconhecer o verdadeiro sentido dessa palavra. Vá dormir e quando acordar nós conversaremos melhor. Ah! Não. Até você, comandante. Já não chega o meu pai, a minha mãe me enchendo a cabeça com isso e aquilo, coisas que eu não quero fazer. O que eu não quero fazer, não faço mesmo. Só faço o que eu quero, ninguém vai me mandar aqui neste navio. Já deixei os velhos em casa. Não quero mais gente me aborrecendo e enchendo a minha cabeça. Chega de nha, nha, nha. Chega de blá, 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 pra mim chega, ouviu bem? Euclécio percebeu que lhe falava mal as palavras, quase não conseguia falar direito e mal conseguia se equilibrar. Olhou para a mesa onde os outros estavam sentados e verificou que a quantidade de garrafas vazias eram poucas. Perguntou-lhes: o que ingeriram até agora foi só isso de bebida? Um deles, mais afoito, respondeu: sim, senhor, nós queremos ir devagar para poder aproveitar bem a noite. Percebeu que os outros elementos não estavam bêbados como Carlos. Então, este rapaz bebeu todas, sozinho. É claro que não, comandante, nós dividimos em 4 cada dose da bebida. Quer dizer então que Carlos fez uso de alguma substância alucinógena? O próprio Carlos respondeu: só um pouquinho, comandante, só um pouquinho, só umas bolinhas. Nessa hora Euclécio ficou preocupado e pediu a substância que ele tinha escondido no bolso. Ah! Não vai querer se passar pelo meu pai. Achei que estava livre disso quando cheguei ao navio. Vamos, Carlos, me entregue por bem, não te farei mal. Carlos colocou a mão no bolso da calça e tirou um pacotinho que entregou a Euclécio. Você tem mais disto aqui em sua cabine? Epa! Isso é uma invasão, meu caro. Se tiver é meu, eu comprei com o meu dinheiro para o meu bem e prazer. Euclécio percebeu que ele possuía mais droga em seu aposento e achou melhor pedir ajuda para os policiais da guarda costeira que o aconselhou, já que estava aportado, pedir auxílio para o delegado local. Carlos recusou-se a ir à sua cabine e ficou com os outros elementos mais um tempo. O delegado chegou ao navio trazendo uns policiais consigo. Euclécio explicou-lhe o ocorrido entregando um invólucro com alucinógenos e deu a chave da cabine onde Carlos estava hospedado. Com a experiência do delegado não foi difícil localizar mais uma grande quantidade delas. Este rapaz estava a fim de usar a droga e passar adiante também. Esta quantidade é grande e se fizesse o uso disso tudo, com certeza morreria. Com convicção, ele tinha a intenção de vendê-la aos outros elementos que compartilham da bebida com ele. Queremos conversar com eles também. Quanto ao Carlos, fique sossegado, comandante, ele ficará preso em nossa delegacia e somente sairá quando o pai dele vier pagar a fiança dele. Por enquanto não temos condições perante a lei de deixá-lo preso para ser julgado, mas o intuito no futuro é esse, saiba disso. Já está em andamento nos meios jurídicos, que isso venha a ocorrer daqui a alguns anos. Delegado Lisboa, por favor, preciso anexar um documento seu dizendo o que aconteceu com o rapaz e que ele ficará sob a sua guarda, a guarda da justiça e só o pai dele poderá retirá-lo da prisão. Elementar comandante Euclécio, darei em suas mãos tudo o que precisar. Por ora, vamos à sala onde prenderemos esse rapaz e ouviremos os demais separadamente. Quero saber mais sobre a vida deles, se for preciso, os enquadro também. Eu lhe agradeço, por favor, acompanhe-me. Euclécio seguia pelo corredor que o levaria até o salão. Estava consternado com o que iria presenciar. Nunca havia acontecido semelhante situação em todos esses anos de viagens.
Entrou no salão e encontrou Carlos com o rosto colado à mesa enquanto os demais se mantinham no carteado. Não foi difícil levar Carlos para a delegacia. Ele estava praticamente anestesiado e dormiu assim que entrou na viatura policial. Nem se deu conta do que estava acontecendo com ele. Acreditava estar tendo as visões alucinógenas que via com o efeito dessas drogas. Os policiais colocaram-no em uma cela especial e deixaram dormindo na cama. Enquanto isso, os outros elementos estavam sendo ouvidos pelo delegado, que constatou que eram jovens beberrões, mas sabiam o que estavam fazendo e não utilizavam drogas como o Carlos. O delegado os alertou para que não fizessem o mesmo que Carlos fez e aproveitassem os passeios sóbrios, que deveriam participar melhor dessa oportunidade de viajar e conhecer parte da costa brasileira. O delegado percebeu que esses jovens não daria mais trabalho, pois Carlos já havia sido preso e não os contaminaria com os possíveis maus hábitos. Conversou com Euclésio, que estava arrumando a mala de Carlos para que pudesse levar até o rapaz na prisão, e acabou tendo uma surpresa. Encontrou mais droga dentro do seu travesseiro. Por Deus! Esse rapaz queria se matar. Para que tanta quantidade com uma só pessoa? O delegado interviu dizendo: ele queria vender e não tinha encontrado quem quisesse fazer o uso delas, isso sim. Pode ser, delegado. Por favor, isto é tudo que esse rapaz tem no quarto. Por favor, me ajude a olhar melhor para que não dê motivos futuros de que algo ficou guardado aqui ou esquecido. O delegado revistou cada repartição, cada cantinho, e nada mais descobriram. O dinheiro dele ficou guardado entre os pertences e o delegado verificou que ele quase não tinha numerários para bancar a viagem e menos ainda o jogo. Comandante Euclésio, temos a certeza de que ele queria vender a droga e angariar algum dinheiro. Em pouco tempo ele não teria numerários nem para pagar as bebidas que consumia. Foi Deus quem providenciou que tudo isso acontecesse aqui. Esse rapaz ainda poderia lhe dar muita dor de cabeça. O delegado partiu em direção à sua seccional, de onde faria as providências cabíveis a esse caso e enviaria os documentos para o comandante assinar, e uma cópia ficaria registrada no arquivo dos acontecimentos com os passageiros do navio. Etelvina e Orlando, no convés, perceberam o entra e sai de policiais. O delegado estavam curiosos para saber o que havia acontecido com Carlos. Aguardariam que o comandante Euclésio tivesse um tempo para contar-lhes o acontecido. O Livro dos Espíritos, da Vida Espírita. Os sofrimentos deste mundo independem, algumas vezes, de nós, muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões. Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Capítulo 8. O auxílio para Carlos. Continuando a viagem, o navio desatracou do porto e seguiu o trajeto pré-estabelecido pelo coordenador da excursão. Iriam visitar algumas ilhas e retornar ao Porto de Santos, de onde partiram inicialmente. O casal Etelvina e Orlando participava de uma pequena reunião, tendo como assunto principal a vida de Carlos, juntamente com o comandante Euclésio, que lhes passava os últimos acontecimentos merecedores de destaque, infelizmente no aspecto da decadência moral do ser humano. Gentilmente ele se propôs a auxiliar o delegado no que fosse possível nos termos da lei, se caso precisasse de eventuais colaborações e testemunha dos feitos do rapaz. Carlos continuava preso na cela da delegacia local e se engalfinhava com o responsável em levar o seu alimento. Ele queria a todo custo ser liberado e não permitia que o delegado avisasse seus pais. Esse rapaz já havia brigado com os seus genitores antes da viagem, justamente pelo uso desses narcóticos, que deixavam seus pais nervosos, bravos, e não queriam que ele fosse a vergonha da família. Os pais de Carlos sempre haviam vivido para a sociedade.
Ele havia crescido entre as festas organizadas pela mãe. Quantas noites ele presenciou os convidados de seus pais em meio a conversas, a princípio de negócios, depois por serem amigos e finalmente porque tinham os mesmos gostos, faziam uso de bebidas requintadas para poder se libertar dos sentimentos que iam na alma e libertos das amarras que os sustinham em seu condicionamento moral, riam exageradamente, falavam o que queriam. Quantas e quantas vezes Carlos presenciou esse comportamento de alguns convidados, alguns até pernoitavam deitados no sofá da sala de visitas até raiar o dia, quando acordavam e bebiam o café forte que a serviçal, que morava com eles fazia, para que depois pudessem retornar aos seus lares. Por quantas vezes ouviu a sua mãe discutindo com seu pai sobre essas amizades que lhe dava ascos só em pensar nos nomes deles. Ouvia também o seu pai dizendo: Anália, você me conhece o suficiente para que eu convide essas pessoas? Ora minha cara, essas mesmas pessoas que dão vexame em nossa casa, são as mesmas que sustentam o nosso negócio na firma. Vez por outra injetam numerários para aumentá-la. São os nossos sócios da empresa. Como iria chamar-lhes a atenção? Estaria perdendo um amigo, um sócio e o dinheiro dele. Noites e noites Carlos absorvia em sua mente esse comportamento triste de alguns e sempre a mesma discussão dos pais. Ele não queria participar dos negócios do pai porque ali tinha o dinheiro das pessoas de péssimo comportamento e acabou gerando um péssimo clima entre ele e o seu pai. A sua casa não lhe deixava saudades, não sentia saudades do pai, nem do seu lar. Ele apenas ouvia os bons conselhos da sua mãe que sofria ao vê-lo tão rebelde perante a vida, perante os seus estudos que não havia terminado, diante o trabalho, uma vez que tinha a empresa do pai para poder trabalhar e não precisaria pedir emprego como acontece com os jovens diariamente. Carlos recebia todo o conforto material que uma pessoa precisa para viver, porém a atenção dos pais, principalmente a do pai, ele nunca teve porque preferia passar os seus dias livres e as tardes no clube com os amigos, deixando-o com os seus joguinhos com alguns amigos nos finais de semana. Carlos invejava alguns amigos que contavam que haviam jogado bola com seu pai, que haviam feito um passeio no zoológico com a família e outras experiências marcantes que ele nunca vivenciou com os seus pais. Sentia-se um zero à esquerda, ninguém dava o carinho que ele necessitava, os seus olhos imploravam a atenção de seus pais nos poucos momentos em família sem a companhia dos amigos. Ninguém percebia que ele existia e as suas faculdades mentais foram absorvendo a triste realidade e algumas impregnaram o seu ser. Resolveu chamar a atenção dos pais da pior maneira possível. Bebendo como aqueles amigos que o pai tanto gostava,